Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O tema de hoje no nosso Repórter SUS é o chamado Acordo das Pandemias, ou melhor, não acordo. Trata-se de uma tentativa de consenso entre os países que estão representados na Organização Mundial da Saúde, a OMS, para lidar com futuras emergências globais a partir dos aprendizados vivenciados durante a pandemia da Covid-19. Não foi uma experiência fácil para nenhum país do mundo. E esse tema vem sendo tratado há 2 anos, era esperado que saísse alguma decisão da Assembleia Mundial da Saúde, que terminou no início do mês, só que não aconteceu nada. Hoje a gente vai tentar entender os motivos desse fracasso, se é que podemos chamar de fracasso, colocar esse nome nessas negociações e se é possível reverter a situação, chegar a um denominador comum entre as nações. A partir de agora você acompanha a parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Eu sou a Nara Lacerda, repórter do BDF, e comigo para conduzir essa conversa está a jornalista da Escola Politécnica e produtora do Repórter SUS, Juliana Passos. Vamos nessa para mais uma edição, Juliana? Vamos nessa, Nara. Vocês estão ouvindo aí um pouquinho de eco na voz da Ju, é que a Ju está em sala de aula hoje, está lá na Escola Politécnica, e a gente não ia deixar de trazer o Repórter SUS para vocês, né? Então, estamos aqui assumindo a ambiência dos nossos microfones, mas a informação está no ar. Legal, quem vai conversar conosco sobre esse tema é o pesquisador Gustavo Mata, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Tudo bem, professor? Obrigada por estar aqui conosco. É pesquisador, nós podemos chamar de professor também, Gustavo? Também, a gente é pesquisador, professor, enfim, a gente é consultor do Ministério, de organismos internacionais, enfim, fazemos diversas atividades, além de sermos cidadãos que torcem para, né, um sistema de saúde universal, democrático, justo e equitativo. É isso, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Ju, eu vou passar a bola para você, porque eu sei que você já tem uma pergunta inicial para a nossa conversa. Vamos lá, Nara, exatamente. Professor, quais são os pontos sensíveis nesse debate que levaram ao não acordo? Bom, há dois elementos importantes desse não acordo, né? Um elemento diz respeito principalmente ao compartilhamento, muitas vezes do processo de produção de vacinas, de kits diagnósticos, especialmente por países desenvolvidos, no qual eles retêm a maior parte das indústrias médicas e que produzem biofármacos, enfim, que alimentam bastante o chamado mercado, né, de insumos e produtos para a saúde. Esse é um elemento importante que acabou também gerando um atraso e cancelamento de encontros, isso é importante dizer, quer dizer, houve uma estratégia de apagamento durante a emergência, né? Durante a Assembleia Mundial de Saúde, então houve cancelamento, houve não representação, enfim, houve estratégias de adiar a discussão. E outra perspectiva, que também é muito importante, que é a dos países desenvolvidos, que passa a ter uma certa compulsoriedade, de uma obrigatoriedade de compartilhamento de dados, de patógenos e uma série de questões. Além de problemas legais, não há uma garantia de que, ao compartilhar esses patógenos ou mesmo dados clínicos ou coisas do tipo, né, esses países teriam acesso também à produção de vacinas, acesso a vacinas. Isso aconteceu durante a Covid, através da verdadeira falência da perspectiva da OMS, da COVAX, que pretendia criar um estoque importante de vacinas para países pobres em desenvolvimento, o que acabou não acontecendo, né? Então, o acordo pandêmico também visa responder essa questão. Então, você tem, de um lado, né, os países ricos, vamos dizer assim, né, protegendo suas economias,
né, protegendo, né, seus interesses, principalmente econômicos, e se a gente quiser também colocar seus interesses geopolíticos, porque também há outra dimensão nesses processos, né, e, por outro lado, os países pobres em desenvolvimento, tentando, a partir daquilo que é fundamental para desenvolver fármacos, vacinas e tal, que são os dados, né, tentando se proteger para ter alguma produção de equidade, né, nessa relação internacional. É importante primeiro que se entenda que a OMS ela é uma agência das Nações Unidas que trabalha por um sistema de votação, né? A Assembleia é o principal espaço de negociação, porém não é o único. Isso é importante dizer, né? Então, no espaço de votação, cada país membro tem direito a um voto. Por mais que ele seja um país rico ou um país pobre, que dê uma doação maior ou menor ao OMS, certo? Mas há outras estratégias que países, principalmente os países em desenvolvimento, fazem para influenciar políticas do OMS, que é o chamado orçamento, né, extra budget, né, quer dizer, um orçamento fora do orçamento regular, que é a doação de cada Estado membro. Então, acaba investindo em determinadas políticas, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, com a política anti-tabaco, né? Por incrível que pareça, isso estava principalmente causando muitos prejuízos em países ricos, em função de tratamento de pessoas decorrentes de doenças do tabaco, e acabou tendo determinadas ações. Por outro lado, também há retrocessos, né, ou retirada de investimentos, dependendo da forma como a OMS se posiciona. Então, é sempre um movimento muito delicado, é um movimento de diplomacia. Não à toa, né, o diretor-geral, o Tedros Adhanom, ao final, ao reconhecer que não houve avanço, ele disse: não, houve avanço. Né, ele tenta defender a estratégia da OMS e tal, houve avanço. Nesse momento é o que nós estamos conseguindo fazer. De um lado, aprovamos o Regimento Sanitário Internacional, que acaba estabelecendo uma definição do que vem a ser uma emergência sanitária de importância internacional, mudando a antiga lógica, né? Apesar de ainda ter críticas, mas, por outro lado, o acordo pandêmico, que era talvez um dos elementos mais esperados dessa Assembleia Mundial da Saúde, ele não avançou. Professor, eu vou colocar em palavras muito simples aqui para o senhor dizer para a gente se a gente conseguiu entender, porque a situação, para a gente que está de fora, parece tão absurda que a gente precisa ter certeza que é isso mesmo. Então, o que o senhor está falando é que nações representadas e reunidas no âmbito da Organização Mundial da Saúde estão há 2 anos tentando decidir como atuar em eventuais novas pandemias, e por questões econômicas, interesses econômicos, industriais, empresariais, não chegaram a um acordo. E houve alguns movimentos no âmbito da OMS, inclusive de países desenvolvidos e mais economicamente favorecidos, de adiar essa tentativa de acordo. É o que eu entendi da fala do senhor. Então, é uma trava para uma política global que ia nos beneficiar muito. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Você colocou em palavras muito claras. Porém, não é o único evento na história, né? Deixa eu recordar vocês do grande movimento chamado de Alma Ata para atenção primária em saúde, que ocorreu em 1978. Havia um grande diretor da OMS, o Alfred Mahler, que chama em Alma Ata, no antigo Cazaquistão, dentro da União Soviética na época, né, uma reunião, né, de vários estados para, né, chamar atenção para a atenção primária para todos. E ali algumas teses importantes são colocadas, além da defesa da saúde como um direito, havia teses, por exemplo, como necessariamente a quebra de patentes para a produção de medicamentos, principalmente em países pobres. Havia também uma crítica ao investimento e o gasto em produção de armamentos. A gente estava no meio da Guerra Fria, e que esses gastos poderiam ser revertidos em sistemas de saúde mais robustos e mais equitativos. Né? No ano seguinte, em represária à política da OMS de Alma Ata, por exemplo, os Estados Unidos retirou a sua contribuição anual,
por conta da crítica à política de medicamentos, e outros países aliados fizeram o mesmo. Então, para você perceber que isso são movimentos, né, dentro dessa perspectiva da chamada hoje saúde global, na época nós chamávamos de saúde internacional, né, de pressões, né, e de induções financeiras, econômicas, políticas de toda a ordem, né? Há outros atores também nessa arena, que não é só a OMS, que tem poder financeiro muito maior, né? Como, por exemplo, o Banco Mundial, a Fundação Bill e Melinda Gates, né? E tantas outras. Então, nesse movimento que hoje é mais complexo do ponto de vista dos atores, né? Há uma necessidade da OMS, né? Não só de ter apoio dos países membros, mas também de outras instituições fora da OMS para poder dar suporte, não só político, mas também financeiro às suas ações. Então, nada de novo, né, no cenário, né? Toda vez que queremos avançar para uma saúde mais equitativa, para uma saúde universal, né, para distribuição de insumos, a gente não está falando nem da transferência de patentes, a gente está falando só da distribuição de vacinas, kits diagnósticos, de tecnologia para países pobres em desenvolvimento, né? Por exemplo, o que a Fiocruz recebeu durante a Covid-19 foi unicamente o direito de reproduzir a vacina, só, e por um determinado tempo. Foi um acordo bastante restrito, inclusive, para poder realizar a produção de vacinas naquele momento. Então, essas questões, elas permanecem, é um embate duro, um embate difícil, né, de blocos, né, que se unem, né, para defender seus interesses econômicos. A esse movimento, muitas vezes, nós chamamos de securitização, ou seja, são estratégias desses estados, né, de defender sua economia, de defender sua política e, principalmente, manter nos países pobres e desenvolvidos as ameaças epidêmicas, né? Isso aconteceu com o Ébola, isso aconteceu com o Zika, que foram grandes emergências. Nós estamos agora passando por uma grande emergência de dengue, uma emergência histórica de número de casos e de mortes. Então, eu acho que isso são questões importantes que a gente deve levar em consideração nessa arena de disputa política e econômica. Então, professor, acho que no sentido do que você está falando, a gente queria ser mais específica e entender de que maneira o acordo das pandemias poderia evitar situações como a desigualdade no acesso à vacina, que a gente viu na pandemia de Covid-19, se repita. Pois é. Então, essa questão, para mim, tem dois pontos, né? Um, olhando o acordo da pandemia em si, tá? Onde os elementos principais são quais? Estabelecer um sistema de vigilância epidemiológica e de vigilância de patógenos, principalmente aquilo que eles chamam de spillover, né? A capacidade de um vírus de migrar de um espectro mais animal, né, entre os animais, para humanos, né, oferecendo ameaças de novas doenças, principalmente vírus respiratórios, né? Esse é um ponto de preparação. Outro ponto é o de resposta, né? Então, que você possa estabelecer dentro de uma estratégia que a OMS e outros têm falado da estratégia dos 100 dias, de tentar, em 100 dias, a partir da primeira detecção de uma ameaça epidêmica, você desenvolver vacinas ou medicamentos que possam minimizar, né, riscos para a população. E, com isso, eu preciso estabelecer laboratórios e estratégias também de produção. Laboratórios que possam identificar muito rapidamente esses vírus, compartilhar esses patógenos com países que sejam capazes, né, em função da sua pesquisa e produção, desenvolver uma vacina, e, a partir daí, eu redistribuir para esses países, né, vacinas e kits diagnósticos, né? Então, e, ao mesmo tempo, uma ideia de retorno à normalidade. Então, a ideia é que você expanda, principalmente, né, a capacidade de vigilância, né, de detecção, né, tanto epidemiológica quanto da detecção do patógeno em si, do agente que pode causar a doença, né, e também da redistribuição rápida de vacinas para que você possa rapidamente
tentar manter um certo cinturão para que aquela doença, aquela enfermidade não expanda, né, de uma maneira tão rápida como aconteceu com a Covid-19. Tá? Então, esse ciclo é um ciclo formado por uma ideia bastante medicalizada, que é a ideia de que eu tenho uma preparação, né, eu tenho uma resposta e eu tenho uma recuperação a um estado supostamente normal. Nós temos uma crítica em relação a isso, né? Porque esse estado supostamente normal ele não existe, principalmente em sistemas de saúde frágeis, em sistemas de saúde que não têm uma estrutura de informação importante, aonde a determinação social da saúde ainda é um grande componente na produção de desigualdades de acesso a serviços, de produção de doenças a partir de pobrezas e uma série de outras questões, né? Para você ter uma ideia, o saneamento básico no Brasil são 50% do nosso território, ou da população beneficiada por saneamento básico, né? Fora água tratada e uma série de outros problemas e a presença de inúmeros vetores, principalmente em regiões pobres. Ou seja, qualquer epidemia nos atinge desigualmente. E dessa desigualdade não existe uma palavra para a OMS. Então, eu acho que existem dimensões que ficaram de fora dessa discussão do acordo pandêmico, entendeu, Juliana? Do ponto de vista do acesso a medicamentos e tudo isso está muito claro, tá? O acordo pandêmico, ele é uma utopia nesse momento, tá? Do ponto de vista da sua realização. O Brasil desenvolveu inúmeras questões que puderam, né, estabelecer uma determinada estrutura. Nem todos os países têm uma Fiocruz, tem um Butantan, por exemplo, que pode, né, trazer uma certa estrutura e uma certa resposta rápida ao sistema, né? Porém, né, uma série de outras dimensões ficam de fora desse processo. É bom a gente trazer até alguns números aqui, alguns índices, olha, para a gente ver na prática como funciona. Por exemplo, a questão da distribuição das vacinas, que foi um grande problema ao longo da pandemia. A gente falou muito sobre isso. Em outubro de 2021, 2 anos, tá? Depois do começo da pandemia, quase, aquela plataforma de dados que a gente usou muito, Nosso Mundo em Dados, né? Our World in Data, mostrava, data, para ser mais chique, para falar inglês direito, mostrava que os países desenvolvidos já tinham uma marca tipo de 70% da população vacinada. E nos países de baixa renda, não tinha nem 3% direito. Então, assim, é uma discrepância que parece coisa de ficção, não parece nem realidade, porque é tão óbvio que se você tem 3% de vacinados e vacinadas num país e ao lado, no continente ao lado, você tem 70%, o problema não está controlado, né, professor? Não tem como controlar. Professor, eu queria trazer 2 pontos que o senhor já citou aqui na entrevista para o senhor falar um pouquinho mais para a gente. Um é o Regulamento Sanitário Internacional, o que ele né, e se ele representa algum avanço frente a esse momento utópico em relação ao acordo das pandemias, né, que a gente está vivendo. E o segundo, o senhor trouxe lá na primeira resposta do senhor uma fala sobre essa tentativa das nações mais ricas de que países em desenvolvimento não tenham acesso, de que eles continuem sem acesso, há o interesse de que eles continuem sem acesso. Por que isso, professor? Como é que a gente pode analisar essa realidade? Mais uma vez, não é uma realidade nova, né? A gente pode ver isso em diversas dimensões, tanto acesso a medicamentos, a tecnologia, se bem que muitas vezes, por exemplo, se você pega os Estados Unidos, é um dos sistemas de saúde com uma das maiores iniquidades, né, de acesso a tratamento, a uma série de outras questões, enfim, e vive uma grande ameaça o tempo inteiro. É uma grande briga, né, nesse sentido dessas concepções, né? No momento em que as questões se tornam uma ameaça, né, sanitária, e é importante que a gente também lembre, Nara, que toda emergência sanitária ela é, ao mesmo tempo, uma emergência humanitária. Tá? Essa é uma questão importante. Isso não é só uma questão de um vírus. Esse vírus atinge pessoas reais e que produzem impacto reais nas suas vidas. Quantas famílias se tornaram órfãs durante a Covid-19?
Durante a epidemia e a epidemia de Zika, por exemplo, quantas famílias foram sobrecarregadas e tiveram sua dinâmica completamente alterada pela presença e necessidade de cuidado de uma criança com microcefalia, com a síndrome congênita do Zika, né? Isso sem falar no ébola na África, onde esse impacto humanitário ainda é muito maior, né? Então, só para a gente lembrar que eu acho que esses são pontos importantes, né? O que a Covid-19 nos trouxe? Porque desde a gripe espanhola, ou não, desde a gripe espanhola não, gente, vamos lembrar bem, a gente teve a AIDS, né, na década de 80, né? Não se chamou a AIDS de uma pandemia, não havia o acordo naquele momento, né, sobre o que são emergências sanitárias. Isso só vai acontecer no acordo, no Regimento Sanitário Internacional de 2005. A partir dali você começa a enumerar e definir o que são emergências sanitárias de importância internacional, mas durante a AIDS, né, relembre a batalha que o Brasil teve para quebrar as patentes para produzir os antirretrovirais no Brasil, e foi o único país que conseguiu fazer isso. E a Organização Mundial do Comércio colocou de uma maneira muito clara, e isso tem se repetido, e isso não se repita nunca mais, que um país não possa quebrar a patente de uma grande empresa privada, né? Então, essas questões elas são muito caras, né? Principalmente para o avanço de um capitalismo transnacional que tem inúmeros interesses, né? Existe um relatório antigo do Departamento de Defesa americano. É interessante que a discussão de saúde global emerge na década de 90 e nos Estados Unidos emerge como uma questão de defesa nacional. Isso piora depois dos ataques do 11 de setembro, com todas as estratégias de securitização que eu falei. Nesse relatório, né, os Estados Unidos colocam de uma maneira muito clara: a saúde global é uma peça estratégica para defender o povo americano e avançar nos interesses comerciais, né, das empresas americanas em todo o mundo, né? Isso aconteceu em Alma Ata, em 78, aconteceu durante a epidemia de AIDS, né, como está acontecendo agora. Então, existe um processo, né, do capital. O Canadá, por exemplo, tinha capacidade de vacinar, se eu não me engano, 9 ou 11 vezes sua população, enquanto as pessoas morriam em outros países sem acesso a absolutamente nada, né? E as pessoas olham isso de uma maneira praticamente silenciosa, né? Quero levantar um outro ponto, só para a gente lembrar que resposta à epidemia não é só vacina, tá? A gente reduziu a resposta ao Covid à vacina. Nós temos uma Covid longa, silenciosa, ainda a ser descoberta, né, a ser estudada. A gente tem inúmeras repercussões sobre o excesso de mortes que aconteceram durante a epidemia. A gente teve toda a atuação, ou melhor dizendo, a omissão do Estado brasileiro durante o governo anterior, né, de negação das ações, né, para a proteção da população e também do acesso às vacinas, né? Inúmeras vezes, né, se ofereceu vacinas ao Brasil, que poderia ter antecipado a distribuição de vacinas pelo menos uns 4 meses, né, o que daria uma resposta muito importante para o número de pessoas que foram afetadas e o número de mortes. Isso foi em relação ao acesso a respiradores, isso foi acesso a máscaras e uma série de outros insumos que foram estabelecidos que aconteceram durante a Covid-19. No início da Covid-19, havia uma série de publicações falando sobre as iniquidades, as necessidades de fortalecimento dos sistemas de saúde, a questão da determinação social da saúde, blá, 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 blá. No final, a partir de 2021, metade de 2021 para cima, a única coisa que se interessava era o número de vacinados, o número de infectados, hospitalizados e mortos. Toda essa questão que estava atrás, ela não apareceu mais. Então são elementos importantes para a gente trazer quando a gente está falando de um acordo pandêmico, por exemplo. Por último, o incentivo à participação social foi aprovado como resolução na conferência.
Qual a importância dessa decisão e de que maneira a OMS poderia incentivar essa participação? Queria acrescentar com um segundo ponto, perguntando, você fala da falta de laboratórios, da desigualdade dos países, a OMS teria recursos e a participação social poderia ser usada para direcionar algo nesse sentido? Não, a OMS não tem recurso, gente. A OMS não é Banco Mundial. A OMS, ela estabelece políticas e, através dessas políticas, elas vão ao que se chama, né, comunidade de doadores, que vão doar para essas políticas. Hoje, a OMS tem importantes aliados, como a Wellcome Trust, por exemplo, que é uma grande agência de financiamento inglesa, a Fundação Bill e Melinda Gates. Lógico que tem também outros interesses, como a expansão, estruturação da saúde digital e uma série de outras questões que estão por detrás disso. Então, para se avançar nessas questões, depende de investimentos nacionais, aonde os estados nacionais que puderem investir para colocar essa estruturação. A OMS pode servir como uma consultora no sentido de desenvolvimento de força de trabalho, de expertise, de treinamento, daquilo que eles chamam de desenvolvimento de capacidades nos países e tal, eles têm, tá? Mas, por outro lado, precisam de recursos ou nacionais ou internacionais. Tá? Então, por exemplo, o Brasil tem essa capacidade parcialmente instalada, muito concentrada na região sudeste. Né? Isso era necessário que se expandisse para outras regiões onde nós temos ainda, como a gente falava nos anos 80, chamado de desertos sanitários. Tá? Então, só para dizer, não. E a primeira pergunta sobre participação. Sim. No tratado, inclusive no tratado da pandemia, também está lá a questão da participação social, o envolvimento da comunidade, tudo isso. Precisamos entender qual a concepção de participação, tá? A gente tem várias, e isso estará em disputa em diversos lugares. O Brasil tem uma tradição que a reforma sanitária foi construída através da luta pela democracia, né, contra a ditadura militar, né? Então, participação social para nós é alguma coisa completamente intrínseca ao processo democrático. Isso não acontece em muitos outros países, tá? Então, participação, ela pode ser, né, a participação efetiva da população na identificação das suas necessidades e no diálogo para a formulação de políticas, né, e para a formulação conjunta de ações. A participação pode ser um engajamento comunitário para atender às prescrições que são demandadas pela ciência, por exemplo, use máscara, lave as mãos, né, e toda a organização comunitária para prover esses insumos necessários para a proteção, né? E também pode ser unicamente uma questão de prestação de contas. Então, eu tomaria muito cuidado, né, de que forma isso coloca. Lógico, o Brasil foi colocado como um grande exemplo durante a Assembleia Mundial da Saúde, né, inclusive o presidente do Conselho Nacional de Saúde estava lá, né, e que pôde, né, realizar um certo testemunho do que é a organização do sistema de saúde brasileiro, apesar da participação do Brasil também ter inúmeros problemas, né, mas, sem dúvida, prefiro o sistema e a organização que a gente tem. Tá? Então, só gostaria de chamar, é um avanço? Claro que é um avanço, importantíssimo, mas como todo avanço, estará em disputa. Qual é a perspectiva hegemônica que teremos em relação à participação? Né? Isso eu falo com uma certa tranquilidade, porque nós temos pesquisas sobre o que internacionalmente se chama de engajamento comunitário e aquilo que nós defendemos como participação social. Né? Então, em muitos países, isso se dá de forma muito diferente. Pode-se avançar num processo radical de democratização do sistema de saúde e de democratização sanitária, vamos dizer assim, como também posso avançar num processo enorme de medicalização da sociedade e aumento de consumo de medicamentos e uma série de outras questões, entende? Então, isso tudo estará em disputa. E isso depende também da força de cada estado, da capacidade, né, das sociedades se organizarem, e isso também vai um pouco na contramão de um certo avanço, né, da extrema-direita e do fascismo em diferentes lugares do mundo. Ontem mesmo tivemos um espetáculo, né, de misoginia, né, do presidente argentino
né, que foi muito triste, né? Então, para verem como é que essas falas assumem lugares de líderes de Estado e que reprimem a participação ou a participação de determinados grupos, como de mulheres, como grupos contra o racismo, né, ou até mesmo de comunidades indígenas. No fim, a gente está falando, quando a gente fala em participação social, acesso à saúde e até de acordo global de pandemias, a gente está falando de democracia, né? E de resiliência das democracias. Bom, obrigada pela participação, professor Gustavo Correia. Eu que agradeço. Obrigado, Nara, obrigado, Juliana, e ao Brasil de Fato aí pelo espaço e pelas possibilidades aí de debate. Obrigado. A gente agradece muito também a participação dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. O Repórter SUS é um podcast produzido em parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. Juliana Passos, vamos para a nossa assinatura. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Juliana Passos. Até semana que vem.